Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise tática individual aqui do nosso canal. Hoje vamos tratar sobre Brasil e Escócia, a vitória da seleção brasileira que encaminhou a classificação à próxima fase da Copa do Mundo. Vamos falar sobre tomada de decisão, sobre comportamentos individuais, ajuste de corpo, antecipação de jogadas e vários outros elementos que são importantes para o jogador de futebol dentro do aspecto individual. Lembrando sempre que esse é um vídeo da 1 para 1 análise tática individual em parceria com o pessoal da MK Sports. E se tu tá gostando desse tipo de conteúdo, deixa teu like, te inscreve no canal, deixa um comentário e vamos lá para os lances, beleza? Vamos lá então, pessoal. O nosso primeiro lance aqui, ele se refere ao primeiro gol da seleção brasileira, né? Então, esse gol aqui, ele é oriundo de uma pressão alta da seleção brasileira. Então, algumas coisas defensivas aqui são importantes de serem colocadas, né? A gente tem o zagueiro da Escócia que deu o passe na direção do goleiro. E nesse momento, o que eu destaco aqui é a questão do Ryan, né? A gente pode ver que o Ryan ele está fazendo duas coisas que são fundamentais para o jogador que está defendendo, que é a questão de monitorar defensivamente. O que é monitorar defensivamente? É olhar para trás e ver como é que está o contexto às suas costas, né? E ele está se comunicando aqui com alguém, provavelmente com o lateral direito ali ou com algum outro jogador. Ele está passando ali alguma orientação da pressão que vai ser feita. Por que essa questão da comunicação e do monitoramento defensivo é algo tão importante para o jogador que defende? Porque sabendo como está a situação às suas costas e se comunicando, estabelecendo comunicação com os outros companheiros, isso vai embasar muito melhor a tomada de decisão do jogador, aonde ele vai subir, em quem ele vai subir, em qual trajetória ele vai subir. Isso vai potencializar muito a pressão. É diferente daquele jogador que não olha para trás, que não se comunica com os companheiros e olha somente para a bola. Aí quando o passe é dado, o cara sobe de qualquer jeito no adversário e muitas vezes a pressão acaba sendo desencaixada ou quebrada pelos outros jogadores, pelo adversário no caso. Então isso aqui que o Ryan está fazendo é fundamental para que a pressão consiga andar bem, para que a pressão consiga encaixar. A gente tem o momento do passe aqui do goleiro para o outro zagueiro, e aí, nesse caso, com todas essas informações que o Ryan colheu, ele vai ter que tomar uma decisão. Digamos que a tomada de decisão não é subir no zagueiro, é como ele vai subir nesse zagueiro. Se ele fizer uma pressão reta no zagueiro, provavelmente o jogador vai dominar a bola e achar o passe aqui, a pressão acaba sendo como? Desencaixada. A pressão é quebrada e a Escócia consegue sair dessa pressão alta do Brasil. Agora, fazendo a corrida que o Ryan vai fazer, vamos ver aqui no próximo frame. Subindo dessa maneira aqui que ele subiu, que não foi de maneira reta, né? A gente viu ali no frame passado que ele poderia ter subido reto. Subindo dessa maneira, ele acaba cortando essa linha de passe pro lateral e deixando o zagueiro com menos opções, que foi o que ocasionou para que o gol saísse, né? Então, a partir daqui agora, ele consegue criar uma dificuldade para o zagueiro vai ter que readequar aqui a ação dele e nesse tempo ele vai subindo aqui, vai diminuindo a pressão, que foi o determinante para que o gol saísse, né? Para que a pressão conseguisse ser bem executada e a bola sobrasse aqui para o Vini Júnior. Aqui a gente tem o Ryan já no momento que o zagueiro vai dar o passe, ele aqui em posição de colocar o pé na bola, e foi o que aconteceu, a bola espirrou aqui para o Vini, e o Vini acabou tendo a defesa para driblar o goleiro e fazer o gol depois, né? Então uma pressão que ela foi bem executada. De novo, se o Ryan tivesse subido reto no zagueiro, o zagueiro teria achado o passe aqui, o Danilo ainda não teria conseguido fazer a subida, provavelmente o lateral da Escócia iria trazer para dentro e se conectar com alguém e quebraria a pressão do Brasil. Então, essa pressão do Ryan fazendo aqui esse balão e cortando essa linha de passe, digamos que ela foi fundamental para ele conseguir chegar aqui em vias de botar o pé na bola, né? O segundo lance, pessoal, a gente vai tratar dois lances em um, porque eles tratam basicamente da mesma coisa, né? A gente tem aqui uma retomada de bola do Matheus Cunha. Isso aqui vai originar um contra-ataque da seleção brasileira. Esse contra-ataque acaba se desenhando aqui com o Ryan puxando essa bola por dentro e o Vini Júnior disparando lá pela direita. Mas a gente consegue perceber que é uma jogada que, de certa forma, a seleção escocesa está bem equilibrada aqui. Ela está com uma superioridade numérica bem grande, está fechando bem o centro. Os jogadores do Brasil eles estão os dois do mesmo lado do campo. Então, assim, é uma jogada difícil de solucionar para a seleção brasileira e com uma possibilidade boa de solução para a seleção da Escócia. Vamos ver o que aconteceu aqui. O Ryan abre o passe no Vini Júnior e eu acredito que a partir daqui não existe problema ele dar o passe no Vini Júnior desde que alguns movimentos sejam executados agora para tentar desequilibrar minimamente a defesa do adversário. Então uma coisa de cara aqui que eu já pensaria seria o Vini Júnior trazer essa bola para dentro na direção desse jogador
e o Ryan fazer uma ultrapassagem por fora. Acho que isso já geraria uma certa dúvida na marcação do adversário, poderia gerar ali um mínimo desequilíbrio e alguma jogada ser criada. Uma outra situação que eu acredito que também poderia ser feita e deveria ser feita é o seguinte: é nesse momento que o Vini Júnior está trazendo a bola para cima do defensor escocês, o Ryan fazer esse movimento aqui de facão nas costas do lateral. Digamos que nesse intervalo aqui entre zagueiro e lateral, né? Que ele faça esse movimento aqui, porque esse movimento vai ser muito importante para a jogada. O que geraria esse movimento? Levaria provavelmente um desses jogadores para o fundo, né? Para fazer o acompanhamento do movimento do Ryan. Caso nenhum deles acompanhasse, o Ryan entraria livre aqui nesse espaço, o Vini Júnior poderia dar o passe e ele teria uma condição aqui de definição. Mas provavelmente algum dos jogadores faria o acompanhamento. Provavelmente esse jogador aqui, vendo a projeção do Ryan, iria para o fundo com ele. E o que isso ocasionaria de vantagem para o Vini Júnior? Seria trazer a bola para cá, vir para dentro e ter uma possibilidade melhor de finalização, né? Então esse movimento do Ryan, ele poderia gerar um benefício tanto direto para ele quanto indireto, no caso bom para o time, né? Um benefício para a equipe de dar um espaço ali para o Vini Júnior conseguir finalizar ela com um pouco mais de ângulo para o gol. Porém, o Ryan não fez o movimento, então a gente consegue perceber aqui que ele não foi para o fundo, né? Não fez essa ação aqui. Isso acabou facilitando um pouco para a defesa da Escócia, porque todos os jogadores ficaram concentrados aqui no meio, não teve desequilíbrio da defesa escocesa. Aí eu vou aproveitar aqui para fazer uma consideração já para quem é defensor, né, principalmente lateral, que pega muitas vezes essa situação aqui de mano, que é o seguinte: na minha opinião, o defensor escocês foi muito passivo, tá? Eu acho que ele já deveria ter diminuído a passada um pouco aqui para diminuir a distância com o Vini Júnior, não deixar o Vini Júnior acelerar tanto para cima dele. Acho que ele esperou demais, ele respeitou demais e ele foi baixando muito, e isso foi fazendo com que o Vini Júnior fosse entrando cada vez mais na área. E aí é importante não confundir, né, pessoal? Quando eu digo diminuir a passada, eu não estou falando vir dar o bote seco, né? Ir para cima do adversário, dar o bote seco, porque senão, se ele dá esse bote seco, o Vini Júnior só sai dele, é um jogador a menos e ele vai entrar dentro da área. O que eu digo é somente diminuir a passada, mas esse diminuir a passada é seguir andando para lá, só numa passada um pouco menor, para que essa distância aqui seja reduzida. E aí essa linha da grande área aqui seja quase que uma margem de segurança para ali o defensor começar a pensar numa questão de abordagem, de fazer o adversário tomar uma decisão para o defensor poder reagir. Então acredito que isso seria interessante. Porque o que acabou acontecendo? O defensor não fez nada, seguiu baixando, se colocou muito dentro da área, deixou o Vini entrar dentro da área, e aí aqui, mesmo não tendo o melhor dos ângulos aqui, o Vini Júnior consegue tirar uma finalização como ele tirou, né? Ele consegue fazer uma finalização de trivela aqui, que embora não seja a maior das probabilidades de sair o gol, pode acontecer se tratando de um jogador extra classe, né? E aí também se colocando aqui, o jogador acaba também atrapalhando a visão do goleiro, né? Porque ele fica, digamos que no mesmo eixo do gol e acaba liberando esse canto aqui. Então um jogador de alto nível consegue tirar um coelho da cartola e daqui a pouco fazer uma finalização ali que vire gol. Agora, se tu diminui a distância lá fora da área e tu não deixa o atacante entrar tão dentro da área, assim, com tanta liberdade dentro da área, tu começa a reduzir as probabilidades dele. Então, na minha opinião aqui, o defensor escocês acabou vindo muito para trás, foi muito passivo, e quanto mais passivo tu é dentro do jogo e mais tu deixa o atacante se aproximar do teu gol, entrar dentro da tua área, mais risco tu começa a correr. E agora um outro lance aqui, gente, mas tratando ainda do mesmo assunto que a gente estava abordando ali no lance anterior, que é o tema principal, que foi o movimento de facão do Ryan que ele não fez. Aqui a gente tem um lance muito parecido, onde é o Ryan que está com a bola e o Vini Júnior na posição que o Ryan estava antes. Óbvio, não é um contra-ataque como era o lance anterior, mas é uma jogada com uma configuração um pouco parecida. Por que eu digo que é uma configuração parecida? Porque ainda é necessário esse movimento aqui do Vini Júnior no mesmo intervalo ali, no mesmo intervalo de lateral zagueiro, para que isso gere um desequilíbrio na defesa da Escócia. Provavelmente, se o Vini Júnior faz esse movimento, alguém vai ter que acompanhar ele, e aí alguém acompanhando, o 23 acompanhando lá, abre espaço para o Ryan trazer para dentro. Caso ninguém acompanhe o Vini Júnior, ele faça o movimento, existe a possibilidade do passe do Ryan
nesse espaço aqui, que é um espaço que geralmente sai cruzamentos perigosos. Então, esse movimento, para tu que é meia, atacante, ou para tu que joga qualquer posição que pisa muito nessa região, nesse tipo de situação, tu tem que fazer esse tipo de movimento aqui para que ou tu receba a bola e tenha um benefício direto na jogada, ou para que tu arraste um marcador e libere espaço para o teu companheiro com a bola, para que tu tenha um benefício indireto na jogada, que no caso é o benefício da equipe, benefício do teu companheiro ter um espaço para definir melhor a jogada. Vamos ver aqui a sequência. O Vini faz de fato aqui o movimento, né? E a gente consegue perceber que o jogador 23 ficou mais preocupado em fechar o meio aqui, para o Ryan não trazer para dentro, e ninguém acompanhou aqui o movimento dele, né? O 26 vai sair meio atrasado aqui para acompanhar depois, mas esse atraso aqui na saída já vai dar um espaço que é importante para o Vini conseguir decidir. Então, muitas vezes essa região aqui, ó, deixa eu colocar, essa região aqui é uma região importante sim de ser atacada, porque aqui pode sair coisa boa. O Vini Júnior consegue chegar numa zona de definição e aí é muito importante também para o jogador que se coloca nessa condição aqui de definição, ele saber quais são as maiores probabilidades de acerto aqui nesse tipo de ação, né? Que geralmente são cavada no segundo pau, para esse jogador que vem aqui, ou algum outro jogador que entre no segundo pau, né? Ou essa bola para trás. Então, se tu chegou com a bola perto da linha de fundo aqui, próxima da linha de fundo, geralmente eu falo a bola próxima desse T aqui, né? Mas no caso a bola está mais para dentro. Mas tu chegou com a bola quase saindo do campo, não adianta tu insistir nessa bola no primeiro pau aqui, porque mesmo que o zagueiro não esteja aqui, o zagueiro está um pouquinho mais para trás, o goleiro vai estar sempre aqui pronto para interceptar essa bola. Então não adianta insistir em bola em primeiro pau, geralmente próximo da linha de fundo é para trás ou cavada no segundo pau. Aqui o Vini deu o passe para trás e o Matheus Cunha quase conseguiu fazer o gol, vamos ver. Ó, finalização do Matheus Cunha, a bola estava entrando no gol e aí o defensor aqui acabou salvando em cima da linha. Então foi uma jogada que através do movimento do Vini ali, de facão no intervalo entre zagueiro e lateral, conseguiu gerar uma boa condição de cruzamento, definiu bem a jogada e quase saiu o gol da seleção brasileira aqui. Vamos agora para o terceiro lance, galera, que é o terceiro gol da seleção brasileira. E esse lance aqui, ele vai talvez mostrar o que de mais alto nível tem na interpretação de cenários, na antecipação de jogadas que um meio-campista pode ter, que é principalmente o que o Bruno Guimarães fez na jogada. Vamos lá, vamos acompanhar aqui o desfecho do lance. A gente tem uma bola que chega no Danilo e nesse primeiro momento a gente já tem o Paquetá se reconhecendo como uma opção de passe. Então o Paquetá está levantando o braço lá porque ele entendeu que existe uma linha de passe e que ele é um possível receptor. Isso aqui já é uma informação importante porque muitas vezes os meio-campistas eles até estão em espaços interessantes, espaços que eles podem receber a bola, mas o cara fica parado, o cara não faz uma menção, o cara não faz uma mudança de ritmo, o cara não sinaliza, ele não fala, e aí o jogador, mesmo estando num espaço bom, se ele não fizer nada disso, ele não vai receber a bola provavelmente. Então a gente tem um Paquetá aqui que já está se reconhecendo com uma boa opção de passe, com uma linha de passe criada, com um espaço vantajoso disponível e sinalizando para o Danilo que ele quer receber a bola. E de fato o passe entra no Paquetá, né? E aí aqui a gente começa a entrar na inteligência do Bruno Guimarães. Ele vendo toda essa situação aqui, o que ele conseguiu perceber já nesse momento? Que quem foi fazer a pressão no Paquetá foi o zagueiro escocês, né? Foi o zagueiro da Escócia. E o zagueiro da Escócia saindo da linha e indo fazer uma pressão aqui no meio, ele acaba liberando um espaço muito valioso nas costas. E o Bruno Guimarães, mesmo sabendo que o passe não vai entrar agora, que ainda vai ter uma outra combinação, que é o carimbo no Casemiro, depois do Casemiro achar o passe lá, ele já começa a fazer o quê? Se projetar no espaço antes mesmo do 23 perceber que a bola vai ser lançada lá. Então a gente consegue ver nitidamente aqui que de todos os jogadores envolvidos na jogada, o 23, o zagueiro, o Paquetá, o Casemiro, esse jogador, de todos eles, esse zagueiro aqui também, o próprio lateral número 6, de todos esses jogadores envolvidos, quem já pensou a jogada à frente de todos eles foi o Bruno Guimarães. Então essa antecipação de cenários, essa leitura da jogada, esse conhecimento de saber que se o zagueiro foi fazer um encaixe no meio do campo, as costas da primeira linha, um espaço muito valioso se abriu, essa antecipação é um comportamento top do meio-campista. O cara que tiver isso aqui, que chegar nesse nível de leitura de jogo, ele está muito à frente de todos os outros jogadores. Então vamos ver aqui o desfecho da jogada. A gente consegue perceber que de fato o Paquetá carimbou para o Casemiro e o Casemiro vai dar esse passe aqui na profundidade e de novo,
Agora que o 23 está fazendo o movimento para trás, mas o Bruno Guimarães já está em vantagem porque percebeu antes. Esse zagueiro não se deu conta do que vai acontecer ainda, e nem o lateral esquerdo aqui, número 6, que já poderia também estar fechando se tivesse percebido o cenário antes, né? Então, de todos os jogadores, o Bruno Guimarães agora está se aproveitando da interpretação da leitura antecipada que ele teve. Se o Casemiro conseguir encaixar esse passe forte aqui na frente, não tem o que fazer. O Bruno Guimarães sai aqui, cara a cara com o goleiro, e vai conseguir fazer o gol. Porém, o passe do Casemiro, ele fica um pouco curto, ele ficou um passe mais fraco e acabou ficando mais para o zagueiro escocês do que para o Bruno Guimarães, que já estava esperando a bola nesse espaço aqui. Só que aí entra um outro elemento que também é uma coisa muito importante para jogadores que jogam no meio. Na verdade, isso aqui é importante para todos os jogadores, que é tu saber o momento em que tu tem que focar na bola e o momento em que tu tem que focar no adversário para conseguir ter um sucesso no lance. E a gente consegue ver que o Bruno Guimarães, percebendo que a bola fica curta, ele não larga de mão a jogada. Ele vai tentar um outro recurso para ainda salvar a jogada, que no caso é o quê? Vem no corpo do adversário para tentar disputar com ele e tirar ele da jogada, esquece a bola por um segundo, porque essa bola ela vai passar. Mesmo que ela seja fraca, ela vai passar. Só que se ele não fizer nada em relação ao adversário, o adversário vai interceptar. Então, qual que é o pensamento do jogador de alto nível? Foco no adversário por um segundo, tento tirar ele da jogada e depois que eu tirar ele da jogada, eu volto a focar na bola. Que foi exatamente o que aconteceu. O Bruno Guimarães vem, dá um encontrão aqui no zagueiro, desloca o zagueiro no momento que a bola está passando aqui para frente. Então, essa ação individual de focar no adversário, deslocar ele, e não foi falta, isso aqui é um tranco do jogo, de deslocar o adversário, permite que o Bruno Guimarães salve a jogada e ainda assim receba o passe aqui na frente. Não é o passe ideal, porque ele não vai conseguir agora se projetar livremente para o gol, porque provavelmente esse jogador aqui vai vir na cobertura, né? Mas ainda assim ele vai conseguir dar continuidade nessa jogada para frente através da ação individual que ele teve de focar no adversário, na disputa com o adversário por um segundo, para depois voltar a focar na bola. Se o jogador foca só na bola, ele iria esperar o passe vir para frente e naturalmente o adversário ia interceptar. Então, esse jogo de prioridades no lance, ele é muito importante para que um jogador tenha, em qualquer posição, seja um zagueiro disputando com um atacante, seja um lateral disputando com um extrema, seja um meia disputando com um zagueiro, um centroavante com um zagueiro. Então tu tem que saber quando que a prioridade é tu focar na bola, quando que a prioridade é tu focar no adversário, porque isso é um comportamento de alto nível dos jogadores. Aqui a gente consegue ver o adversário que tomou o tranco do Bruno Guimarães caído no chão. Então, de novo, tranco legal, não foi falta, mas aquilo que eu falei, o outro zagueiro conseguiu vir na cobertura e está atrapalhando o Bruno Guimarães. Mas ainda assim ele conseguiu garantir a continuidade da jogada para frente. E aí aqui vai entrar um outro comportamento do Bruno Guimarães, que é um comportamento de altíssimo nível e que, mais uma vez, serve para todos os jogadores. Todos os jogadores deveriam dominar isso aqui. O jogador que domina esse comportamento, ele vai estar sempre em vantagem em relação ao seu adversário direto. Que é o seguinte, o Bruno Guimarães dá toda a feição de que ele vai acelerar para cá para bater daqui a pouco de direita. Isso vai gerar o que no defensor? O defensor vai tentar acelerar junto com ele para tentar impedir a finalização, porque ainda assim o Bruno Guimarães está numa situação de vantagem em relação aqui a esse jogador. E o que acontece? Essa passada aqui do Bruno Guimarães, ela mostra qual que era a real intenção dele, que era mostrar para o adversário, vou acelerar para lá para finalizar, e fazer ele acelerar junto, mas com a verdadeira intenção de trazer no contramovimento aqui do adversário, trazer na passada contrária dele aqui, e aí tirar também esse jogador aqui da jogada. Que é o que aconteceu. Então o cara acelerou, confiando muito que o Bruno Guimarães iria levar para sua direita para finalizar, porque ele mostrou com o corpo dele e com a ação dele que ele tinha aquela intenção, mas na verdade a intenção dele era fazer o defensor ir naquela direção e vir na outra direção para aí sim limpar aqui a jogada e novamente ficar numa situação clara para poder fazer o gol. E ainda assim o Bruno Guimarães foi muito solidário aqui, né? Porque ele poderia ter batido, mas aí o Matheus Cunha tá fazendo um movimento e ele dá o tapa para o lado e o Matheus Cunha aqui sem goleiro praticamente consegue fazer o gol. Então assim, os comportamentos do Bruno Guimarães na jogada, eles foram excelentes, desde a interpretação da jogada, da antecipação do cenário, do foco no adversário
para conseguir ainda assim garantir que a jogada viesse para frente depois de um passe fraco, na intenção de enganar o adversário, de mostrar que quer ir para um lado, quando na verdade tu quer ir para outro, tu induzir o adversário a fazer uma coisa para tu fazer outra. Então assim, o Bruno Guimarães foi excelente nessa jogada, muitos aspectos individuais aqui que ele teve foram fundamentais para que essa jogada conseguisse terminar no terceiro gol da seleção brasileira. Por fim aqui, pessoal, vamos analisar o lance do Neymar, já que foi o jogo da volta dele para a seleção brasileira, né? Então a gente tem uma bola aqui que entra nele no corredor lateral, lá no corredor esquerdo, e a gente consegue perceber que no primeiro momento o Neymar ele tá com o corpo para frente, né? E isso faz com que o time escocês, de certa forma, vá defender prioritariamente essa região aqui, né? Porque se o jogador está com o corpo virado para frente, ele está dando a entender que ele vai fazer alguma ação para esse lado, os jogadores vão se preparar para defender alguma possível ação. Até tem um movimento do Martinelli aqui que é interessante, que não está sendo bem marcado aqui pela seleção da Escócia. Aliás, a seleção da Escócia deu muita brecha, né? Deu muito espaço para a seleção brasileira. Então a gente tem esse movimento, poderia haver aqui uma bola cavada, mas não foi o que aconteceu na jogada. Os detalhes que a gente vai ver desse lance são outros, tá? Então o Neymar ele sai dessa posição frontal e ele puxa a bola pro lado direito dele, puxa a bola pro meio e também orienta o corpo dele pro meio, né? Com o intuito de fazer o quê? Com o intuito de mexer, minimamente que seja, os defensores escoceses. Porque quando tu traz a bola pro meio, o defensor começa a pensar o quê? Bom, vai acontecer uma jogada para esse sentido. Então já vou dar uma saída aqui, já vou dar um mini passo para cá, porque provavelmente essa bola vai ser passada para cá, vai ser feita alguma ação aqui e eu vou ter que balançar para cá, então já vou me antecipar, já vou tentar adivinhar o que vai acontecer. Isso é muito comum com os defensores. E aí, trazendo essa bola para esse sentido e fazendo o adversário dar esse mini passo aqui para o lado, ele acaba abrindo uma linha de passe, que é uma linha de passe que inicialmente não estava liberada. E a gente acaba tendo aqui a famosa quebrada de pé, né? Então a gente pode ver bem marcado aqui que o Neymar tá com o corpo totalmente virado para cá e a perna dele tá cruzando a frente do corpo dele, que é muito característico de quando o jogador vira para um lado e quebra o pé na outra direção. E essa quebra de pé, a ação prévia, na verdade, da quebra de pé, né, que é tu virar para um lado para querer dar o passe no outro, ela muitas vezes faz o adversário dar esse passo aqui, que é o que permite que um passe que inicialmente não entraria e poderia ser interceptado, de fato entre e gere uma vantagem. E esse frame mostra bem que a quebrada de pé foi efetiva, porque a gente consegue ver que o jogador 19 aqui ele estava indo para um lado e aí ele percebe, putz, a bola entrou no meio aqui, não achava que o passe ia ser aqui. Então é esse mínimo detalhe, esse mínimo ajuste de corpo de tu virar para um lado para quebrar o pé nesse sentido, que tu vai fazer o adversário às vezes sair 1 metro ou meio metro da posição dele, que já é o suficiente para que o passe consiga entrar. E pode parecer uma coisa meio simples, né? Mas na verdade esse passe aqui, quando coloca o Vinícius Júnior nessa condição, que embora não seja uma condição clara de gol, ele é um passe que elimina no mínimo 4 jogadores. Então uma simples ação, que nem eu falei, de trás para dentro, ameaça que vai fazer uma ação por dentro, o jogador dá uma passadinha e tu consegue quebrar o pé e achar um jogador que inicialmente tu não acharia, isso eliminar 4 adversários e colocar o teu companheiro dentro da área, já é uma vantagem muito grande. Então, se tu joga no meio e geralmente tem essa função de quebrar a defesa adversária, essa questão de tu virar o teu corpo para um lado para querer dar o passe numa outra direção é uma capacidade muito importante que os meias precisam dominar. Então era isso, pessoal. Mais um vídeo aí de análise tática individual da seleção brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre que o vídeo não tem o foco de opinião, e sim de informação, né? Da gente pegar os aspectos individuais ali que acontecem nos jogos da seleção brasileira, que é a seleção que a gente está acompanhando aqui nessa Copa do Mundo, ver o que os jogadores fizeram de bom, qual tomada de decisão foi interessante, qual comportamento daqui a pouco um jogador pode trazer para o seu jogo, ou qual comportamento um treinador pode pegar e criar um cenário dentro do seu contexto de treino para potencializar os seus jogadores. Então o foco do vídeo ele é esse, é um conteúdo formativo, né? Então se tu tá gostando, deixa teu like, não esquece de te inscrever no canal, deixa um comentário aí de qual dos lances te chamou mais atenção. E no próximo jogo contra o Japão, voltamos aqui, tomara que com uma vitória da seleção brasileira, mas para comentar mais aspectos individuais desse jogo. Valeu, abraço!